Fala assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, é um texto bem conhecido entre nós, e fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformem, fala junto comigo, não conformem com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e desde já me abençoa, clama a Deus, ora, busca a Deus enquanto você está aí com o seu coração aberto, seus olhos fechados. Pai, no nome de Jesus, como um corpo, como a tua igreja nessa noite, nós clamamos a ti, Pai, pela tua misericórdia, que ela seja renovada, assim como está escrito, dia após dia, manhã após manhã, e que as tuas misericórdias, Pai, elas possam nos renovar hoje, renovar o nosso entendimento, renovar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, que desde já, todo levante das trevas contra a tua palavra, contra o teu reino, contra aquilo que o teu Espírito, Pai, já agendou nos céus para ministrar nessa noite, Pai, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que não haja distração entre nós, que não haja bloqueio mental entre nós, que não haja, Pai, escuridão sentimental entre nós, mas que seja uma noite, Pai, de clareza, Pai, de libertação, Pai, de leveza, Senhor, de ir mais fundo como foi cantado, Pai, no nome de Jesus, nós conclamamos, Pai, abre os nossos olhos para experimentar e ver a Tua santidade, porque se a gente ver a Tua santidade, Pai, nós faremos que nem os 24 anciões, nós nos prostraremos a Ti, e desistiremos das nossas coroas, porque a Tua palavra fala que os anciões, Pai, voluntariamente tiraram as suas coroas e colocaram aos seus pés. Abre os nossos olhos para ver a Tua santidade. Aí a gente vai parar de buscar coroas, de brigar por coroas, de ter medo de perder coroas, de viver pelas coroas. Não, Pai, que a gente viva pela visão do Teu trono, da Tua santidade. Abençoa-nos essa noite. Espírito Santo continua sobre nós e em nós, no nome de Jesus. Amém, queridos. Hoje eu estava meditando e eu mandei o tema, não sei se tem arte já aí? Creio que sim, creio que não. Mas eu ia pregar sobre um tema e eu dividi esse tema em duas mensagens. Quando eu estava preparando a mensagem hoje eu falei: Jesus, já estou em muita coisa, não vai dar tempo. Então eu vou dividir essa mensagem no domingo, hoje e no próximo domingo. Mas hoje, queridos, eu queria pregar sobre o tema, eu não sei se está aí? A artezinha? Aquilo ali é o que? É um não ou é um sim? Não, agora sim, irmão, estou entendendo. Eles estavam lá atrás assim, ó. Mas fala assim comigo: descomplique-se. Em inglês é simplify yourself. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: descomplique-se. Eu geralmente, irmão, Deus vai me ministrando várias coisas e aí eu acrescento um tema, aquilo que Deus me ministra. Ou geralmente Deus me dá uma palavra, que é como se fosse um tema, e aí consequentemente eu vou cavando, eu vou estudando sobre o que é que Deus quer nos trazer. E dessa vez não foram várias coisas que o Senhor foram me ministrando e depois eu achei um tema. Na verdade o Senhor me deu um tema e aí eu fui estudar sobre esse tema. E uma das coisas que eu entendo, querido, é que como igreja, a gente precisa entender uma coisa crucial. Crescer em títulos não significa que é crescer em Cristo. Ou seja, crescer em títulos não é o mesmo que crescer em Cristo. Crescer em unção não é o mesmo que crescer em Cristo. Crescer em favor não é o mesmo que crescer em Cristo. Porque muitas vezes crescer em Cristo não é para cima, mas é para dentro. Fala assim comigo: eu preciso crescer para dentro. E a pandemia nada mais foi
do que várias coisas. A gente pode anelar e atrelar a pandemia em várias coisas, mas uma das coisas que a pandemia revelou é que existe uma pandemia silenciosa que o vírus revelou. Nós somos, sim, irmão, uma geração com muitos enfermos espirituais, mas eu acredito que há uma pandemia, irmão. É uma pandemia de enfermidade sentimental, emocional e social. Porque se teve uma coisa que o Covid revelou, é que a gente não está bem aqui dentro. Por que várias pessoas surtaram simplesmente por ficar em casa? Por que várias pessoas surtaram simplesmente com a ideia de que algo que eles não viam poderiam matá-los? Eu não sei se com você foi assim, irmão. Eu perdi algumas pessoas. Eu perdi um tio e me doeu muito. Eu tenho certeza que talvez cada um de nós aqui perdeu alguém. Um amigo, um parente. De fato, a pandemia foi sério, matou. Eu não faço chacota e nem piada com pandemia. Mas a pandemia revelou um medo, um aprisionamento. Porque muitas vezes, querida, a pior prisão não é aquela que você sabe que você está preso, mas é aquela que você já não sente mais o peso das algemas. A pandemia, graças a Deus, Deus através da pandemia nos ensinou que nós estávamos presos. E volto a dizer, não estou dando graças a Deus pela pandemia, eu estou dando graças a Deus pelo que Deus pode fazer através de uma pandemia mundial. Então eu creio que Deus está nos chamando a uma jornada de nos descomplicar. É interessante que Provérbios capítulo 25, versículo 28 fala assim: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe controlar-se, dominar-se, ter domínio próprio. A pandemia revelou, irmão, que o mais doente não era aquele que estava com o teste positivo do vírus, mas era aquele que tinha com medo de positivar-se. Revelou o nosso descontrole. Provérbios está dizendo que pior que uma cidade com muro derrubado é alguém que não sabe se controlar. Fala para você, te controla. Aí o mesmo provérbio, Salomão fala assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Irmão, eu confesso que de fato talvez a gente viva na era em que nós temos o maior número em qualidade e em números de talentos na igreja. É uma geração assim, irmão, talentosíssima. A gente bota lá no YouTube, bota mensagem de 20 anos atrás, parecia uma reza, irmão. Hoje em dia, difícil é você dizer quais os seus 10 principais pregadores favoritos, porque, irmão, talvez você coloque 40. Nós somos uma geração demasiadamente talentosa, fala assim comigo, talentosa e ungida, mas infelizmente desequilibrada. Irmão, quantas pessoas você conheceu fora do backstage, ou do altar, que você falou assim, é ungidinha, mas complicada. Revelou minha vida inteira, mas que homem desequilibrado. Esses dias eu não tenho problema de falar isso, está lá para todo mundo o vídeo. O pastor Silas Malafaia postou lá um vídeo atacando uma outra pessoa lá, que eu não defendo também. Mas ele só grita, irmão, ele só berra. Irmão, eu olhei aquilo, fiz brigo, não brigo, quando eu vi, briguei. Aí eu botei lá assim: pastor, com muito respeito, o senhor tem muitas qualidades. E chamei de senhor para ficar claro que eu respeito. Mas sem sombra de dúvida lhe faltam duas: mansidão e humildade. Não é porque você está dizendo a verdade que você é a verdade. Jesus disse o quê? Aprendei de mim, que sou talentoso, que sou ungido, que sou profeta, que sou pastor de uma grande igreja, que sou milionário. Não, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, querido, o que é que eu aprendo? O que é que a Bíblia está me dizendo, querido? Que o equilibrado, repete comigo, o equilibrado vai chegar muito mais longe
do que o talentoso. Porque todo talentoso ele tem um limite, fala assim, as suas emoções. Mas o equilibrado, ele vai mais longe do que o capacitado. Quer ir longe, quer ir avante, quer ir mais fundo, quer ir mais alto, se equilibre. Quer alcançar níveis que você nunca alcançou, descomplique-se. Controle-se, domine-se. Tem gente que fala, não, eu estou cheio pelo Espírito, não consegui controlar. Que balela é essa, irmão? A Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você está me entendendo? Aí a gente vai lá para a Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8, fala assim, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, irmão. A gente às vezes tem que pedir mais sabedoria do que revelação. A gente precisa pedir mais sabedoria do que dinheiro, do que emprego. Que todos dá deliberadamente. Eu vou repetir, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá liberadamente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peço, faz um parênteses no texto, o que? Porém, peça com fé. Peça o que com fé? Repete comigo, sabedoria. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Você já parou para pensar quantos de vocês já ouviram esse versículo num contexto totalmente diferente desse? Não, irmão, quando você pedir algo a Deus, peça sem duvidar. Ei, ele está falando de sabedoria. Ele não está falando do teu melhor carro, da tua melhor casa. Ele não está falando da tua cura. Ele está falando assim, quando você pedir sobre sabedoria, peça sem duvidar, porque Deus vai te dar com certeza. Porque Ele sabe que se você for sábio, aquilo que Ele não der, não te derrube, aquilo que Ele te der, não te corrompe. Por isso que a Bíblia está falando, peça, sem duvidar. O que? Sabedoria. Pastor, mas eu não sou sábio, irmão, porque você não pediu ainda. Aí ele fala, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Porque o homem de coração dobre, no original fala ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. O oposto de sabedoria, irmão, não é burrice, é inconstância. Automaticamente eu entendo que se eu sou inconstante, a minha espiritualidade é burra. Porque ele conecta sabedoria à constância. Eu nunca vou me esquecer, o primeiro livro que eu escrevi, que significa Mantendo a Chama, é um livro muito mais teológico do que histórico. E esse livro, na verdade, ele nasceu dentro de uma revolta dentro de mim. Um dia eu estava numa conversa e um reformado chegou assim para mim e falou, por que o fogo? Por que vocês carismáticos falam tanto acerca do fogo? Por que ser cheio do fogo? Por que ser batizado com fogo? Por que pedir que Deus desça com fogo? E você há de concordar que todas as vezes quando a gente questiona alguma coisa com os irmãos reformados, e são meus irmãos, eles têm uma resposta muito pautada, muito equilibrada, muito bem desenhada e explicada. Mas muitas vezes quando é para nós só respondemos assim, porque eu simplesmente creio, terra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um dia eu perguntei a um apóstolo amigo meu, fiz com muito respeito, eu não vejo apóstola na Bíblia, eu só conheço apostila, eu não conheço apóstola. Aí ele me deu uma resposta lá, um texto sem contexto, que gera pretexto, para colocar o povo no cabresto. Mas o que o texto está nos dizendo, querido, é que Deus nunca requis de você uma fé cega. O que Paulo começa dizendo em Romanos capítulo 12 é que o culto é racional. E a partir desse ato que é racional, eu não sei se você já sabe disso, mas Deus te deu um cérebro. Até mim que falou ali, glória a Deus. É isso aí. Tem gente que acha que você é só espírito, irmão.
Tem gente que acha que é anjo, Alex, que está lá no céu e não tem cérebro, não. Não, porque não, irmão, Deus te deu um cérebro para quê? Fala comigo, pensar. E é isso que Paulo está falando. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o quê? Que é o culto racional. Ou seja, você tem permissão para ser inteligente, para ser sábio, para ser equilibrado. Porque o que Tiago está nos falando o texto nos dá duas ênfases. Pergunta para mim qual? Busque sabedoria, é uma ênfase. Não é uma dica, não é um nice to have, é mandatório. Busque sabedoria. Da mesma forma que você busca o Espírito Santo, da mesma forma que o solteiro busca uma mulher para casar, o Tiago está dizendo, busque sabedoria. Em segundo, ele está dizendo que a nossa fé, ela tem que caminhar lado a lado, com uma saúde emocional e mental. Fala comigo, saúde emocional e mental. Não levanta a mão, irmão. Quantas pessoas você conhece que é uma bênção, é um ungido, mas você acha que tem uns parafusinhamentos? Não aponta para mim. Eu senti um negócio assim. Apontaram para ti, Alex? Quantas pessoas você conhece, irmão? Não, irmão. Interessante que Paulo fala que nós temos acesso a essa sabedoria. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo fala assim, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Paulo está lançando uma pergunta, quem jamais conheceu o que é que Deus pensa? Ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas a mente de Cristo é diferente de pensar como Cristo. Eu estava vindo num caminho agora, irmão, eu até achei que era um joke, que era um prank. Irmão, o cara estava literalmente, tipo assim, o carro apareceu no meio do nada e ficou na minha frente, ele ficava freando para eu bater nele, irmão. Eu fiz isso, alguém da igreja viu que é meu carro, e eu fiquei ali uma meia hora, sem brincadeira, foi uma tormenta de meia hora ali na ponte, e ele saía, voltava, ele vinha para trás, ficava piscando, aí eu olhei, não era ninguém da igreja, eu falei, tá amarrado? O que está acontecendo? Aí as meninas estavam dormindo atrás do carro, a Zoe e a Lili, e eu te confesso que como homem, eu tive vontade de abrir o vidro e falar, what's going on? Mas também era só isso que eu estava com vontade, te juro. Mas aí na hora o Espírito Santo falou assim comigo, para quê? Agora isso é o pensamento de Cristo, fala comigo, isso é pensar como Cristo. O que Paulo está dizendo é que a gente tem a mente de Deus. Quando eu tenho a mente de Deus, automaticamente eu acesso o chat GPT celestial, e eu falo assim, Deus, eu não sei quem é essa pessoa, eu não estou vendo nem o rosto dele, mas eu posso acessar quais são os pensamentos do Senhor com relação a ele. Talvez ele teve um dia ruim, talvez acabou de ser demitido, talvez acabou de receber uma notícia que a mulher está com um diagnóstico de morte. Isso é pensar como Deus, é ter a mente de Deus. O que Paulo está dizendo não é somente pensar como um cristão, mas é ter a mente de Deus em você. Busque sabedoria. Você está me entendendo? Por quê? Porque se eu entender, eu preciso entender que a sabedoria vai resolver 90% dos meus problemas. Quantos por cento? 90%? Por quê? Porque a sabedoria ela resolve, irmão, fala comigo, sabedoria resolve. Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 16 a 17, ele fala assim, não cesso, não canso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Fala assim comigo, sabedoria e revelação. O que Paulo está dizendo é tudo o que vocês precisam, é ter o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, saber para onde Deus está indo. Fala comigo, revelação, ação revelada. E o que é sabedoria? É uma resolutabilidade que o Espírito te dá, para que você alcance aquilo que você está vendo. Ou seja, eu sei onde Deus me quer, mas eu preciso do como. Agora foi o Pablo Massal.
Tá certo. Fala comigo, como? É a sabedoria. O que? É revelação. E quem? Filiação. Deus falou muito claro ao meu coração essa semana. Filho, se você souber usar desconforme-se e descomplique-se na dosagem bíblica, você terá sucesso. Então hoje eu quero falar sobre descomplique-se. Fala comigo, se descomplique, irmão. Estava só na introdução, agora eu começo a pregar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, fala assim. O sábio fala, tudo que aprendi se resume nisto. Deus fez o homem simples. Fala assim comigo, Deus fez o homem simples e reto. Aí ele fala, mas nós complicamos tudo. A gente vive numa era, irmão, extremamente complexa. Antigamente ligar o carro era só pegar a chave e ligar o carro. Esse dia entrei em um Tesla, fiquei perdido. Tive que acessar o ChatGPT, como que liga o diacho deste carro. Aí ele me deu, irmão, foram 4 passos. E eram 6 passos para eu poder ver a quilometragem do carro. Eu fiquei, como assim? Antigamente era só ligar, aliás, antigamente, eu não sei se você sabe se é do seu tempo, mas a quilometragem ficava ali, porque não era digital. Era uma ruelazinha assim que rodava. Por quê? Porque era simples. Mas a gente tem uma mania de complicar tudo, irmão. E muitas vezes você não está chegando lá porque você está complicando aquilo que é simples. Tem muita gente abalada emocionalmente, mentalmente, porque está complicando tudo. E o que o sábio está falando é tudo que eu aprendi nesta vida se resume a isso. Deus fez o homem simples e reto. A gente que complica tudo. Interessante que o significado de simples, no dicionário português, fala singelo, mero e puro. Mas no latim, simples vem de simplex, que significa uma dobra. Fala comigo, uma dobra. Aí quando você vai para o latim também, a palavra complicado vem de complex. Olha que revelação, simplex, complex. Eu estava vendo isso hoje, eu falei, uau. Você sabe o que significa complexo? Várias dobras, vários ânimos. O que Deus está dizendo é, eu te fiz uma forma simples, uma dobra. Mas vocês têm mania de colocarem várias dobras. São os sis que você coloca, os mas porquês que você adiciona à sua fé. Mas descomplicar, querido, resumindo, eu posso te resumir em 3 palavras, pergunta para mim qual? Descomplicar nada mais é do que ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os outros. Porque se eu tiver paz com Deus, eu me descomplico. Se eu tiver paz comigo mesmo, eu me descomplico. Se eu tiver paz com os outros, eu me descomplico. O problema é que na origem a gente não tem paz com Deus ainda, por isso eu não tenho paz comigo e eu não vivo em paz com os outros. Você está me entendendo? Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Jesus fala assim, ele estava ali pregando e ele fala, eu sou a porta estreita e o caminho apertado. Em outras versões fala, a porta é estreita e o caminho apertado. Fala comigo, a porta é estreita e o caminho apertado. Simples português, sem chaca-chaca de revelação. Que porta? Fala comigo, uma porta apertada e um caminho apertado. Porque porta estreita também pode ser porta apertada, caminho apertado também pode ser caminho estreito. Então Jesus está usando a mesma palavra para dizer a mesma coisa. Perdão, palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Eu estava lendo isso essa semana, eu fiz, uau, Deus é tão lindo, irmão, Deus é tão simples. Logo quando eu cheguei aqui na América, eu fui trabalhar no Amazon. Quem já entrou na fábrica do Amazon? Irmão, imagina 10 Walmarts together, tudo junto. Você entra naquele lugar, você com 5 minutos você já não sabe mais de onde você veio, nem para onde você vai. Por quê? Porque o lugar é fala comigo, espaçoso. Porque as várias possibilidades elas te complicam. O mundo hoje diz que há vários caminhos para Deus.
O mundo hoje diz que amor é subjetivo, cada um pode ter a sua interpretação. Mas a minha Bíblia está dizendo que para eu me descomplicar, primeiro eu preciso me descomplicar com Deus. E eu preciso entender que Deus está falando: ei, eu quero tanto que você chegue até mim, que eu criei uma porta estreita e um caminho apertado. Aí a gente olha isso, meu Deus, como é difícil, como é tenebroso. Olha do outro lado, olha de uma outra perspectiva. É Deus te dizendo assim: você não tem como se perder, você não tem como não se achar, porque é uma porta e um caminho. Aleluia. Uau, Deus é lindo. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a redenção, Jesus é o perdão, Jesus é a salvação. Ah, pastor, mas se eu quero encontrar paz, Jesus. Pastor, mas se eu quero encontrar amor, Jesus. Se eu quero encontrar sabedoria, Ele é a sabedoria. Mas se eu quero encontrar o estímulo de vida, Jesus. Eu quero encontrar o ar que eu respiro, Jesus. Eu quero encontrar felicidade, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí o que é que Satanás faz? Ele te complica. Ah, você quer felicidade? Olha o menu. Agora não tem mais 2 opções, são 40. O reino de Deus, ele é muito mais in and out do que Burger King. In and out tem só 3 opções, irmão. É o single, o double e that's it. Na verdade é 2. O que é que Jesus está falando? Não, o diabo ele está sempre, irmão, colocando dobras e mais dobras. Por isso que a Bíblia diz: e a serpente foi até Eva. Por quê? Porque a serpente, como é que ela te mata, irmão? Ela te dá várias voltas. Ela não te mata antes dela te dar várias voltas. Porque tudo que o diabo faz é te complicar, e tudo que Deus quer fazer é te descomplicar. Então não sei qual caminho de complicação você está andando hoje, mas eu quero te dizer, você já ouviu isso, mas enxerga isso de uma outra maneira. A porta é estreita e o caminho é apertado, ou seja, você não vai se perder. Uau. Fala comigo: eu preciso me descomplicar com Deus. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu sei que isso gera muito questionamento, mas eu preciso entrar nisso um pouco. Irmão, eu sei que você já ouviu isso, que você pode perder a sua salvação. Que evangelho complicado e pesado é esse que você pode perder algo que você não pagou? Como você pode perder algo que... Esse tipo de evangelho, ele é complicado. Fala comigo: se eu puder perder a minha salvação, repete assim comigo: eu vou perder. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se há a chance de você perder a salvação, você vai perder. Porque se depender de você em algum momento dessa jornada, você vai cair, você vai falhar, você vai errar, você vai esmurecer. Usa tic-teco. Não vamos entrar em calvinismo. Mas esse evangelho de que você é salvo, condenado, vivo, parece o show da Xuxa, irmão. Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo, salvo, inferno, inferno, céu, céu, inferno, inferno, céu. Não, isso é muito complicado. A minha Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que se o amor de Deus, na verdade, nada, nem altura, nem profundidade, nem forças do presente, nem do porvir, podem te separar do amor de Deus. É o amor de Deus, não é a tua constância, não é a tua fé, porque a tua fé vai falhar. Pastor, minha fé vai falhar. Vai, se já não falhou. Já falhou. Mas sabe o que a Bíblia me ensina? Olha que evangelho descomplicado. O que é andar por fé? Eu escuto uma palavra e vou. Concorda? A fé vem pelo ouvir. E o justo vive pelo que? Pedro não consegue ver que é Jesus, mas ele escuta Jesus dizendo: vem. E ele falou: ok, na tua palavra eu vou. Por quê? Porque isso é a tua responsabilidade. Aliás, é a tua única. Fala comigo: a minha responsabilidade é crer. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3,
famoso versículo da Bíblia, que Deus morreu por amor a nós. Ele entregou o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê, tenha vida. Qual é a tua função? Repete comigo. Qual é a tua função? Agora, e se eu puder falhar? Você vai falhar. Aí a Bíblia diz que Pedro está andando, e ele tira os olhos de Jesus e ele olha para as águas, e as águas começam a amedrontá-lo, e ele começa a ficar com medo, e ele então afunda. Ou seja, ele afundou no caminho da fé. É como aqueles que estavam com Cristo já não estão mais, eles se desviaram, se perderam. Mas essa era a sua única responsabilidade, crer, caminhar por aquilo que você escuta. Mas olha como Deus é lindo, querido. A Bíblia diz que Pedro afundou, fala comigo, Pedro afundou. Mas Jesus foi lá do lado, na única coisa que Pedro poderia falar, falou assim, está aqui a minha mão, vem. Por quê? Porque se a tua fé falhar, o amor jamais deixará a sua mão recolhida. Não, ele estende a sua mão e vem comigo, vem comigo. Se descomplique, irmão, porque não tem como escapar do seu amor. Quem está me entendendo? Fala, eu estou entendendo. Então viva uma fé menos complicada, irmão. Eu vou para o inferno. Eu não estou aqui pregando hipergraça, por mais que a graça seja hiper. Porque na verdade quem for salvo vive em santidade. Eu não estou fazendo esse paralelo, mas o que eu estou dizendo é que se você puder perder, você vai perder. E você dizer que você tem controle de algo que você não vai falhar é orgulho. E com orgulho Deus resiste. Quem está me entendendo? Fala amém. Estou entendendo. Fala comigo, descomplique-se. De que? Mais uma coisa, fala comigo. Religiosidade, perfeição e comparação. Irmão, a gente é muito religioso, irmão. A gente é muito complicado. E religiosidade, você precisa entender que religiosidade não tem a ver com aparência, tem a ver com presença. A gente sempre julgou religiosidade como algo aparente, ou seja, estar de paletó é de Deus, ou não se está de paletó é religioso. Agora, se você não for bombado e todo tatuado, você está fora do que Deus está fazendo. Por quê? Porque a gente sempre procura por imagem. A gente sempre determina na imagem aquilo que é de Deus. Sendo que isso não é religiosidade, isso é estação. Porque a Bíblia diz que Jesus veio como cordeiro e voltará como? Repete comigo, leão. A Bíblia diz que no início Satanás era uma cobra e no final ele vai ser o quê? Um dragão. Ou seja, de acordo com a estação, muitas vezes a imagem muda, mas isso não é religiosidade. Religiosidade não tem a ver com aparência, tem a ver com presença. Ou seja, quando eu continuo habitando, onde o Espírito Santo já não está mais. Isso é religiosidade. É quando eu continuo habitando em lugares que o Espírito Santo já passou. Fala comigo, já passou. É como tentar visitar o túmulo de Jesus e achar que ele está ali. Já passou. É como ir lá em Los Angeles e ir na casa histórica da Rua Azusa, onde teve o avivamento em 1905. Já passou. É como voltar lá naquele poço, onde as pessoas costumavam serem curadas, depois que Jesus passava ali, porque tinha um anjo que descia. Já passou. O que é que já passou na tua vida? Porque a gente precisa se descomplicar da religiosidade. Fala comigo, religiosidade não tem a ver com aparência, tem a ver com presença. Isso é religiosidade. Religiosidade, irmão, tem muito mais a ver com padrões. É quando eu estabeleço um padrão. E você com certeza, irmão, você vai conhecer muitas pessoas abençoadíssimas fora do teu padrão. A gente cria padrões para receber de Deus, para ser de Deus. A religiosidade sempre cria arquetipos. É como padrões. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo jogando videogame, irmão, eu era batista roxo, calvinista ao extremo. O negócio do Espírito Santo, se aparecesse uma pomba, a gente já dava um tiro nela porque é caça.
Tô lá eu jogando videogame numa igreja presbiteriana renovada. Aí aquele negócio aconteceu, aquele mover, irmão, no meio do videogame lá, aquela coisa. Eu fui lá, me sentei no lugar, eu fiquei, que negócio estranho é esse? Mas eu ouvi nos meus dogmas que o diabo não escuta o meu pensamento. Então eu falei na minha mente, Deus, se é você eu quero. Eu me desarmo da minha religiosidade agora. Irmão, sem brincadeira, chegou um camarada com a calça aqui. E ele chegou assim, ó. Parecia o McGregor. Sentou do meu lado com um alargador desse tamanho e falou assim, brother, é o seguinte, a parada é doida. Deus está falando que tu está perguntando, aí se é ele, eu estou dizendo, é ele na parada. E se tu quiser o bagulho vai descer agora, e tá pegando, e tá pegando, e tá pegando, e tá pegando. Eu fiz, eu quero! Eu me lembro que era meia-noite, eu fui abrir meus olhos, era quase 7 horas da manhã, irmão. Eu fiquei uma semana com dor no meu abdômen, de tanto que eu tremi durante aquela noite. Por quê? Porque eu decidi sair fora dos meus padrões. Agora, quantas vezes Deus está respondendo a tua oração e você não recebe, porque a embalagem do presente ofende a tua mente? Porque muitas vezes você deixa de receber o conteúdo, porque você julgou a embalagem. Mateus capítulo 14 fala, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Agora se chega uma coisa, fala, não é Deus, não vai receber, irmão. Descomplique-se. Deixe de ser complicado. Deus quer responder as suas orações. Fala assim comigo, Deus, eu me abro. Eu estou disposto. Eu quero receber. Irmão, eu já passei por uma época de uma dívida incrível. A dívida, sabe, eu não sei se você já teve em dívida, irmão. É um negócio assim que é uma paz que não... uma paz não, é uma opressão que não vai embora, irmão. Você acorda, tá lá. Você vai dormir, tá lá. E eu orava, irmão, de dia e de noite, chorava. Eu fiz, Deus, cadê você? 4 meses e nada. Aí um dia ele sussurrou no meu espírito, falando assim, tem 4 meses que eu quero pagar, mas você não deixa. Eu fiz, como que eu não deixo? Eu fiz, eu já me movi. E você continua lá onde eu estava. E geralmente, irmão, o pacote que contém a resposta da tua oração vem em uma embalagem que você não vai contemplar. Por quê? Porque quando Deus quer te abençoar, Ele fere a tua mente para renovar o teu coração. Eu sinto que Deus está causando um burbulho aqui no coração de muita gente. Fala comigo, descomplique-se! A religiosidade, irmão, tem paralisado muita gente. Fala comigo, como, pastor? Na busca por ouvir Deus. Peraí, mas é errado ouvir Deus? Não, não é errado ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Mas tem gente que por algum motivo acha que Deus fala o tempo todo, toda hora. Deixa eu te ofender hoje. Você sabia que Deus não fala com o teu pastor toda hora? Eu não sei se você sabe, mas Deus não fala nem com você toda hora. Eu não sei se você sabe, Deus falou com Abraão e depois de 14 anos falou de novo. Eu me lembro que quando eu me converti nesse ímpeto carismático, eu não conhecia muito, eu conhecia muito sobre a Bíblia, calvinismo, as 5 solas, mas eu não tinha muita desenvoltura nesse meio dos dons. E aí eu comecei a procurar os homens de Deus na internet, fui atrás deles, e eu ficava impactado, irmão. O pessoal chegava assim, só faltava dizer o tamanho da meia que eu estava calçando. Teve um dia que falou o nome da Moana, do pai dela e da mãe dela, e ela nem comigo estava. Como que o cara saberia que eu era casado, que o nome da minha esposa era Moana e do pai dela era Marcos e da mãe Fátima? E eu ficava assim, ó, meu Deus, como um calvinista recém impactado com o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, deve ser um negócio assim, ó. Urias. Você imagina ou não imagina que é assim?
E eu falava, meu Deus, como é que Deus fala com essas pessoas? Deve ser um negócio assim tremendo. E os homens falavam assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Cuidado quando você fala e Deus falou comigo. Porque biblicamente ele não fala muito, ele fala pouco. Porque na verdade ele já falou muito. Em 66 capítulos, uma carta escrita para você. Deus fala? Fala. Mas não da forma que você espera. Aí eu me lembro que um dia eu cheguei por um homem lá que toda vez, rapaz, o cara é profeta, aqueles assim, raiz. E um dia eu cheguei, e aí, me ensina, como é que é essa parada aí? Vem furacão, raio, fogo, tempestade, tornado. E ele, não. Eu falei, não o quê? Ele, como é que é? Como é que tu escuta? Eu quero, cara, eu amo isso, eu achei muito doido esse negócio de revelar a vida das pessoas, eu quero isso. E aí, como é? Me diz o que eu tenho que fazer, jejuar 30 dias, 40 dias. E ele falou assim, agora não. Quando ele falou isso, agora não, eu fiz Deus me chamando para devoção. Irmão, eu fiquei várias semanas sem comer, eu perdi acho que, uns 10 quilos. Fiz um voto de oração lá, 6 horas por dia, eu ficava orando de 1 hora da manhã a 6 da manhã. Eu fiz, Deus vai falar comigo. 3 semanas fazendo isso, irmão. E nada, zero. Aí vou eu de novo lá na reunião com aquele homem de Deus. Eu falei, irmão, tem 3 semanas que eu não como. Estou orando nas madrugadas, porque vocês falam, estou aqui com o joelho, né? E nada. Aí ele falou assim, mas você sente que Deus... Eu fiz, sinto demais. Choro a noite inteira, choro, berro, sorrio. É um negócio meio doido assim que eu não entendo. Estou até achando que eu estou ficando doido. Ele, não, fica tranquilo que é de Deus. Eu fiz, mas a voz dele eu não ouvi, cara, como vocês falam que ouviram. Aí ele falou assim, é porque você não entendeu que o negócio é mais simples do que você imagina. A religião te ensina a buscar fora aquilo que o reino colocou para viver dentro. Deus não precisa gritar, porque Ele já está dentro de você. Ele falou, às vezes é um sentimento, é um pensamento, é uma ideia. Eu falei, mas como é que a gente sabe que é de Deus? Aí ele falou assim, quando eu te revelei aquilo, não foi sobrenatural? Eu fiz, porque quando Deus fala, o processo é natural, mas o resultado é sobrenatural. Aí tem gente que está, irmão, há 2 meses, 3 meses, Deus fala comigo, se é para eu abrir aquela empresa, se é para eu aplicar aquele vício, se é para eu casar com aquela mulher. Aí está lá e Deus está falando, eu estou tentando falar com você faz tempo, dentro de você, no seu coração, na sua mente, na sua vida, porque eu moro aí dentro. Meu Deus, que fé complicada. Fala assim, descomplique-se. Aí tem gente, irmão, que já acha que Deus ele é meio sarcástico. Ele quer que você obedeça a Ele, mas Ele vai esconder a vontade dEle. E se tu não buscar feito um infeliz, feito um miserável lá, jejuando, orando, vindo no culto todo domingo, você não vai conseguir saber qual é o propósito de Deus para a tua vida. Não vou pedir para você levantar a mão, que eu acho que todo mundo vai levantar. Não, o propósito de Deus é muito difícil, né? Esses dias eu recebi uma proposta lá no Brasil, quase irrecusável, irmão. Recebi. Quase irrecusável. Eu falei assim, irmão, eu vou orar por respeito a ti. Não está nada aqui, mas eu vou orar por respeito a ti. Irmão, Deus não chegou do céu e falou assim, não. Mas eu vivo um princípio. Se eu quero saber qual é a vontade de Deus numa situação específica que é sobre o reino dele, eu não creio que eu vou ter que cavar muito. Porque se Deus quer que você o obedeça, Ele é o mais interessado em revelar aquilo que Ele quer que você faça. Sabe como foi que eu descobri o não? Estava no avião ainda, fechei o olho 10 segundos, tá bom, vou não. Pastor, é assim, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde que Deus mora? Por que cargas d'água eu tenho que ficar 3 semanas, 3 meses lá? Me revela. Oh meu Deus, Baruch atah Adonai Laorá em hebraico, sei lá. Me revela. Aí tu, não. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, que tem vontade que você obedeça, porque aquilo vai ser o melhor para a tua vida. Ele não fica brincando de esconde-esconde, como a canção lá do amigo.
Não. Davi fala, Salmos 86, versículo 11, revela-me, Senhor, o teu caminho, para que eu siga em fidelidade para contigo, orienta o meu coração, para que eu tema o teu nome. Quantos de vocês têm feito essa oração? Deus, me revela a tua vontade, o teu caminho, onde é que tu está, Deus? Sabe qual é a maior revelação? A maior revelação de Deus na história do planeta Terra, ela não virá, ela já veio, chama Jesus Cristo. E sabe o que é que eu aprendo? Hoje eu estava vindo no caminho pensando sobre isso. E novamente, irmão, não foi raio, não foi trovão. Eu vi aquele negocinho aqui dentro. E vi a imagem de Jesus nu na cruz. Ele falou assim, fala para o meu povo que a minha maior revelação não tinha um pedaço de roupa, porque eu estou deixando claro que o auge da minha revelação vai ser claro. Não tinha uma vestimenta, porque Jesus crucificado nu na cruz é Deus dizendo, nada ficará coberto. Nada. Se está coberto ainda, se está encoberto ainda, querida, porque você ainda não entendeu que Ele está aqui dentro. Aí você está esperando um louvor do Bereto, uma palavra do pastor. Não, nós estamos aqui, irmão, para trazer, meu Deus do céu, a gente aqui no púlpito traz definição, irmão, não revelação. Revelação você carrega. Você está me entendendo? Fala assim comigo, eu estou entendendo. Aí Jó capítulo 33, versículo 14 a 17, fala assim, pois na verdade é que Deus fala, opa, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho, em visão, durante a noite, quando o sono é profundo, quando o homem cai sobre o sono cai sobre os homens, eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos seus ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do seu orgulho. Entenda uma coisa, Deus fala. Pastor, mas eu não estou ouvindo assim, acordado. Ele vai falar dormindo. Mas eu não estou ouvindo dormindo. Ele vai falar no seu ouvido, que vai aterrorizar na sua noite. Você vai acordar. Que sentimento é esse? Que desejo é esse? É Deus, querido. O problema é que a gente complica demais. A gente tem uma mania, irmão, de gerar mediadores. Tem gente que liga, irmão, está na concessionária, liga para o pastor, pastor, qual a cor do carro que Deus está mandando eu comprar? Primeiro, sai do berçário gospel, que Deus não vai interferir na cor do teu carro. Segundo, sai da manipulação gospel, que tu não precisa ligar para o pastor para saber qual carro tu comprar. Senta com tua mulher, calcula e vê os custos. E terceiro, deixa de ser infantil. Deus te deu um cérebro para pensar. Busca educação emocional, social e financeira. Tem gente que está, meu Deus, é o diabo e a sua tempestade. O barco já afundou 3 vezes e a culpa ainda é da água. Olha comigo, busca sabedoria. Sabe o que é interessante, irmão? Uau! Davi era um homem segundo o coração de Deus. Fala comigo, segundo o coração de Deus. É interessante, porque tem gente que passa muito tempo esperando, irmão, passou a vida inteira, está lá morrendo, já caquético, com 80 e poucos anos, e aí, Deus não falou comigo. Ou então Deus não aprovou. Me mostra na Bíblia onde foi que Deus falou ou aprovou Davi construir o templo. Tem 3 segundos para pensar. Consulta o ChatGPT. Sabe por quê? Porque não tem. A Bíblia diz que Davi um dia olhou lá Salmo 53 e falou assim, opa, todo mundo tem uma casa e Deus não tem. Ele teve uma fala comigo, a gente vive uma religiosidade tão complicada que nem ideia a gente pode ter, irmão. Porque tem que consultar o pastor, o horóscopo, o profeta de chaveirinho. Tem que, não, irmão, Deus te deu um cérebro e a mente de Deus para você pensar como Deus. Deus não falou nada para Davi, mas Davi teve uma ideia. Vou construir uma casa para ele, medida, largura, profundidade e altura. Aí lá em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que é que Deus diz que vai fazer no lugar onde ele não aprovou, não falou, não profetizou, não deu sonho, não deu nada. Ele falou assim, ei, se nesse lugar que Davi, meu servo, teve a ideia para construir o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, clamar, aqui nesse lugar eu virei e sararei a sua terra. Show!
É Deus dizendo: eu vou usar a tua ideia como um canal de transformação. O meu reino vai expandir, meu Deus. A Bíblia diz que na inauguração os sacerdotes choravam, os jovens gritavam, de tamanho foi o derramar de Deus. Por quê, irmão? Uau! A fé vem pelo... Mas a fé sem obras é... Repete comigo: a fé vem pelo... A fé sem obras é... E eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pela... Agora, como é que Davi construiu algo se ele não ouviu? A resposta está na afirmação de quem ele era. O homem segundo... O homem segundo o coração de Deus. Por quê, irmão? Porque se Deus tem o teu coração, Ele não precisa gastar tempo com os teus ouvidos. Se Deus tem o teu coração, você não precisa ouvir o pastor dizer santifica, vem para a igreja, não. Você não precisa ouvir. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. A fé me capacita a ouvir, mas a santidade me habilita a ver. A ver. Então, se eu estou vendo, não preciso ouvir. Eu estou vendo o seu dia. Davi viu o templo de Deus. Uau. Fala assim comigo: se Deus tem meu coração, Ele não precisa gastar tempo com meus ouvidos. Eu vou repetir, porque a fé vem pelo ouvir, mas a santidade me faz ver. É interessante, João capítulo 5, versículo 19 a 20, Jesus fala assim, quando Jesus falou assim, meu pai, os fariseus quiseram matá-lo, e ele dá essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si, só pode fazer o que vê. O que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e o que lhe mostra tudo o que faz, para a admiração de vocês, e ele lhes mostrará todas as coisas ainda maiores. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque em fé eu ainda duvido porque eu não vejo, mas o verdadeiro amor ele me revela, aí lança fora todo medo. De todo medo, Meu Deus, teu amor. fala assim para Deus: abre os meus olhos, abre os meus olhos que eu quero ver. Não foi isso que o profeta falou para o discípulo? O discípulo do profeta chegou lá, irmão, para Eliseu e falou: Eliseu, nós estamos lascados. Tem carros e cavaleiros lá esperando para matar a gente. O que Eliseu falou? Fala comigo, falou: fica tranquilo, mas é por nós do que contra nós. Fala comigo, falou. Mas o menino ainda ficou com medo, porque a fé me coloca num ambiente onde há sombra de dúvida. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas aí o profeta falou: agora faz o seguinte, vamos lá, vamos comigo. O que foi que ele falou? Deus, abre os olhos do moço. Deus está querendo levar a igreja a um novo nível. Abre os olhos da tua igreja, porque vocês já ouviram de tudo. Vocês já ouviram profetas, apóstolos, homens e mulheres de Deus, mas ainda há ciclos de dúbio, ânimo, instabilidade emocional e espiritual. Mas Deus está dizendo: abre os olhos. Pum. Os olhos daquele menino se abriram e ele viu anjos, arcanjos, espadas de fogo. E ele falou: verdadeiramente eu agora posso ver. Jó um dia falou: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O Santo dos Santos,
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, sim, outra vez, mais que tudo aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Quando a igreja passar a ver, a apatia sairá do meio dos nossos louvores e adorações. Por quê? Porque você ainda adora pelo que ouve. Show! Mas a Bíblia diz que haverá um dia que nós não veremos mais como que algo ainda, como que uma shadow, como uma sombra, mas os nossos olhos o verá claramente como Ele é. Interessante que a Bíblia diz que no trono de Deus, lá em Apocalipse, Deus não está falando, Ele está em silêncio. Percebe isso? É o que um dia o Paul Washer, um pregador batista americano, falou: é o silêncio tenebroso do trono branco de Deus. Mas por que os 24 anciões em silêncio, eles não têm pregação, eles não têm profecia, eles não têm canções, eles não têm estímulos? A Bíblia diz que eles olham para o trono e falam: santo, é santo, o Senhor é santo. E eles se prostam aos seus pés e tiram as suas coroas, porque eles saíram do estágio de ouvir e agora eles veem verdadeiramente como Ele é. Ele é santo, 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 santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és Show! Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Quem me autoriza? Eu já estou no negativo, mas eu estou no positivo aqui na palavra. Eu creio que Deus quer te descomplicar a tua vida hoje. Uau, meu Deus. Abre os olhos da tua igreja, Senhor. Tem muita gente paralisada porque está esperando perfeição. Eu não sei se você sabe, mas perfeição é um atributo de Satanás. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Mas Ezequiel capítulo 28, versículo 12, quando fala de Satanás, fala assim: Tu é o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Sabe o que é sinete da perfeição? É o ISO 9001 do céu. Deus, quando criou todas as coisas, Ele botava Lúcifer do lado e falava assim: é bom. Sinete da perfeição significa ISO 9001, literalmente. É a partir daquilo se torna um aferidor de qualidade. Pastor, eu não sei fazer. Eu senti que alguém disse isso essa semana.
Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele não está procurando o servo bom e perfeito. É que Ele diz? Servo bom e? Servo bom e? Ele não está atrás de perfeição. Ele está atrás de fidelidade. Porque perfeição Satanás tinha, ele só não era fiel no coração. Porque a Bíblia diz, ele era o sinete da perfeição, cheio de formosura e sabedoria, mas no seu coração habitava comércio e ira. Tem gente aqui hoje, irmão, que não está fazendo um monte de coisa, que está esperando perfeição. Eu não estou esperando o meu Salvador voltar e falar assim, well done. Eu estou esperando o meu Salvador voltar e falar assim, você teve sucesso, servo bom e fiel. Tudo que Deus requer de você é fidelidade. Porque a única coisa que glorifica a Deus, mais do que fazer algo perfeito, é transformar o imperfeito. E Deus quer transformar a tua vida. Fala comigo, eu vou ser transformado. Por quê, irmão? Porque a perfeição gera comparação. E eu vou encerrar aqui, depois eu entro nos próximos pontos. Fala comigo, perfeição gera comparação. E a maneira mais rápida de matar algo tão especial, fala assim, eu sou especial. A maneira mais rápida de matar algo especial, querido, é compará-la com outra. Porque todas as vezes que você busca andar em perfeição, automaticamente você anda de braços dados com a comparação. E automaticamente que você anda de braços dados com a comparação, é uma clara evidência e diagnóstico que dentro de você habita a murmuração. Porque a palavra murmurar significa sussurrar que eu faria melhor. Todas as vezes que você se compara com alguém, você está murmurando. E está sussurrando para Deus, dizendo assim, eu faria melhor. Eu confesso que eu acho que eu teria colocado cabelo em mim. Tem dia que eu acordo e dá uma vontade, irmão. Mas eu preciso entender que o diabo ama trazer perfeição, porque foi da perfeição que ele quis ser igual a Deus. A comparação nasceu numa intenção errada no céu. Fala comigo, o perfeito se comparou a Deus. Por quê? Porque quem anda em perfeição anda em comparação. Ah, mas a empresa do outro. Ah, mas o casamento do outro. Ah, mas a igreja do outro. Ah, mas o visto do outro já saiu, o meu não. Ah, mas a voz. Ah, mas o dom e o talento. Ei! Entenda algo, querido. Quem anda em comparação, anda em maldição. Eu posso te contar uma história de 5 minutos para encerrar? E eu já disse que ia encerrar 3 vezes. Eu vi na internet, não confio no pregador quando ele diz, estou encerrando. Tá lá, irmão. Você sabe por que o diabo toda hora fica te comparando? Olha, o irmão está prosperando mais rápido que você. Olha, ele tem cabelo e você não. Cada um tem suas lutas. Olha, a pastora Moana está viajando mais que piloto de avião e eu tenho um chamado e estou aqui, ó, escondida. Gente boa também se compara. Porque comparação não é um atributo de gente má, é um atributo de gente que ainda não sabe quem é. Porque Ana se comparava, mas Deus encontrou em Ana um ventre fértil para gerar um profeta, mas ela ainda se comparava. Agora eu não sei se você sabe, querido, fala comigo, Satanás. A Bíblia diz que ele intentou no seu coração ser igual, fala comigo, igual a Deus. E o verso continua, ele tentou ser igual a Deus e habitar lá no trono de Deus.
Fala comigo, ele queria ser igual e está no mesmo lugar. É a síndrome de todo invejoso. Ele quer ser você e está no lugar onde você está. Mas sabe por que o diabo toda hora fica gerando essa murmuração no teu coração? De você não pode, você não é capaz, você não tem um dom, um talento para fazer o que Deus está mandando você fazer. Falta perfeição em você. Ou então, olha, aquela pessoa é muito melhor do que você. Deus não precisa de você, você nem presta na verdade. Porque essa é a principal ferida do capiroto. O que é que ele queria? Fala comigo, ser igual a Deus. E está onde Deus estava. Aí Deus vai lá, irmão, dá-lhe um tabefe. Que a Bíblia diz que ele, uma parte, 1/3 dos anjos é expulso do céu e cai aonde? Fala comigo, na terra. Aí eles são expulsos. Aí Deus tem uma ideia, vamos descer a terra. Que está sem forma e vazia. Mas o diabo já está lá. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A raiva do diabo, irmão, é que ele fez de algo uniforme que não tinha forma, a imagem e semelhança dele. Aí vem Jesus, passa-se séculos, anos. Aí agora Paulo diz que em Jesus nós fomos transportados do império das trevas para as regiões celestiais. E agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós temos a imagem dele e a posição dele. Então para de se comparar. Oh! Meu Deus! Aí qual era a trick do diabo? Vem cá, Eva, deixa eu te contar um segredo. O que é que você não pode fazer? Comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu posso comer da árvore da vida. Mas por que você não pode comer? Porque eu vou morrer. Aí o que é que o diabo falou? Não, você não vai morrer não. E aliás, você vai ficar vivinho da Silva e vai ser igual a Deus. Porque essa é a raiva de Deus. Irmão, Eva era ou não era já a imagem de Deus? Olha quantas pessoas têm se alimentado daquilo que mata só para ter uma imagem que ela já tem. Aí o que é que ele diz? Vai lá e come. Qual é a armadilha do diabo? É fazer você entender que você só pode obter por performance aquilo que Deus já te deu por criação. Você não precisa fazer, você já é. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas por que Deus jogou o diabo aqui para nos amedrontar? Meu irmão, você não está entendendo a sacada. Deus bota Pablo Marçal no bolso. Deus não jogou o diabo aqui para te amedrontar. Na verdade ele jogou você para perturbar ele. Porque agora nós somos bilhões. Aí ele olha e fala, olha aquele desgraçado, aquele pó acabou de se drogar, de se prostituir, mas é imagem e semelhança de Deus. E quando se converte está lá sentado nas alturas. Ei, deixa eu te falar, não deixa ele falar que você não é. Você é, não deixa ele te comparar, porque você já é a imagem e semelhança do Criador. E o lugar mais alto que você pode chegar não é no púlpito de uma igreja famosa, não é numa empresa bilionária, é nas regiões celestiais. E lá você já está. Não posso viver longe do